Vamos continuar, então, o estudo que temos feito na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. Primeira Tessalonicenses, capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 10. A palavra de Deus diz assim: Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto, pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor, pois que ação de graças podemos tributar a Deus, no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Bom, nós temos estudado esta carta e temos visto a preocupação pastoral do apóstolo Paulo com a vida e o progresso espiritual da igreja na cidade de Tessalônica. Hoje nós queremos destacar as características de um cuidado espiritual. Nós podemos ver do verso 1 ao verso 10 algumas características que faziam parte desta preocupação do apóstolo Paulo com a vida espiritual dos crentes na cidade de Tessalônica, e que essas devem ser também as nossas preocupações. Então, quero destacar aqui com vocês, nesta noite, algumas dessas características sobre o cuidado espiritual que devemos ter uns com os outros no que diz respeito ao nosso compromisso em servir e andar nos caminhos do Senhor Jesus. Primeiro, o apóstolo Paulo mostra a sua afeição, o seu amor pelos irmãos, pelos crentes na cidade de Tessalônica. Veja aí no verso de número 1, ele diz assim: pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Paulo aqui está falando a respeito de uma decisão que ele teve que tomar no seu ministério. E ele fala que esta decisão que ele tomou foi por causa da sua preocupação
do seu amor pelos crentes na cidade de Tessalônica. Você vai ver esta decisão lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Aliás, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso de número 5, diz assim, Atos 18, verso 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus, né? Nesta segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ele, após ter passado pela cidade de Filipos, ele chega à cidade de Tessalônica, e como vimos, ali Paulo, Silas e Timóteo recebem uma forte oposição da parte dos judeus, que, movidos por inveja, começam a persegui-los, porque eles mostravam que o Messias era o Senhor Jesus. E os judeus, movidos então por inveja, começam a persegui-los. Aqueles que tinham se convertido ao Senhor Jesus na cidade de Tessalônica. Paulo, então, é obrigado, por conta desta oposição, desta perseguição, a fugir para a cidade de Bereia. E o texto nos fala que quando os judeus souberam que eles estavam na cidade de Bereia, eles foram até lá para, então, incitar o povo contra Paulo e Silas. E eles tiveram que, mais uma vez, então, sair da cidade de Bereia e foram até a cidade de Atenas. Eles depois se dirigem para a cidade de Corinto, e agora, então, no capítulo 18, nos diz o texto que Paulo toma uma decisão. A decisão de Paulo é de que Silas e Timóteo deveriam voltar para a Macedônia. Provavelmente, Timóteo tenha ido para a cidade de Tessalônica e Silas, né, tenha ido para a cidade de Filipos. Essas duas primeiras cidades onde eles haviam plantado essas igrejas. E lá no texto aos Tessalonicenses, Paulo, falando desta decisão, diz que essa decisão foi tomada por ele porque ele não suportava mais, né, o cuidado, ou seja, ele estava tão preocupado com o bem-estar espiritual daqueles irmãos, em face daquela perseguição que eles tinham presenciado da parte dos judeus, que ele então resolve tomar essa decisão, né? Ele acaba ficando sozinho, como ele fala em Atenas, e envia então Timóteo para a cidade de Tessalônica, e Silas vai para a cidade de Filipos, né? E qual era o objetivo, né, de Paulo enviar Timóteo para a cidade de Tessalônica? Ele diz assim: e enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, né? Timóteo era um ministro, né? Timóteo era já um pastor ordenado, como diz Paulo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Então, Paulo, ele tem uma preocupação muito específica. A preocupação dele era com o bem-estar, como ele diz aqui. O bem-estar espiritual daquela jovem igreja, né? Daquela recém-nascida igreja na cidade de Tessalônica. Neste capítulo,
Paulo vai mostrar essa sua preocupação com a fé deles no Senhor Jesus. Ele faz referência no verso de número 5, quando ele diz: mandei indagar o estado da vossa fé. No verso de número 6, ele fala: trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Verso 7, ele fala: fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações. E verso 10, orando noite e dia com o máximo empenho para ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Então nós vemos aqui a preocupação pastoral de Paulo. Qual era? Era a respeito da fé, né? Daqueles crentes no Senhor Jesus. Eles tinham abraçado o evangelho, eles tinham se arrependido dos seus pecados, agora eles estavam crendo que Jesus é o Salvador, e a preocupação de Paulo era essa: como estava o estado da fé daqueles jovens, né, recém-convertidos, crentes no Senhor Jesus, em face desta forte oposição que havia na cidade de Tessalônica contra os cristãos. Então, esta era a sua preocupação, e por isso ele manda o jovem pastor Timóteo para uma tarefa difícil, né? Diante dessa perseguição, ele manda Timóteo. Timóteo corajosamente aceita esta missão, e ele vai então para a cidade de Tessalônica obter informações. E ele vai fazer duas coisas. O texto fala que Paulo mandou ele para confirmar-vos e exortar-vos, né? Confirmar-vos e exortar. Então, a missão de Timóteo como pastor era exatamente confirmar a fé, no sentido de que ele tinha que fortalecer a fé daqueles recém-convertidos, né? A fé no Senhor Jesus, confirmando aquilo que o apóstolo Paulo já havia pregado enquanto ele esteve na cidade de Tessalônica. Então, confirmação desta fé no Senhor Jesus e exortação, né? A palavra exortação também traz a ideia de encorajamento, né? Ou seja, para aqueles crentes permanecerem firmes no evangelho do Senhor Jesus, né? Ele diz logo em seguida no verso 3: a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento, né? Então, o que nós vemos aqui, meus irmãos, é que o apóstolo Paulo já havia falado para aqueles crentes, enquanto ele esteve na cidade de Tessalônica pregando o evangelho, que uma vez que nós nos arrependemos e cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós vamos passar por tribulações. Nós vamos passar por tribulações, né? A palavra tribulação significa um aperto, né? E a tribulação é promovida pelos homens. É promovida pelos homens. A tribulação é promovida pelos homens. Então nós seremos atribulados. É aquilo que Jesus disse, que é uma das evidências que apontam para a volta do Senhor Jesus, que nós seremos perseguidos por causa do seu nome, que nós seremos atribulados porque nós cremos em Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. Então, Paulo deixou muito claro que aquele que
se arrepende, de quem crê no Senhor Jesus, vai passar por tribulação. Ele diz isso. Por isso ele fala: ninguém vos inquiete com estas tribulações, né? Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Ou seja, o cristão vai passar por isso. O cristão vai passar por isso. Em alguma medida, em algum momento da nossa vida, nós vamos ser perseguidos, né? Nós vamos ser criticados. Nós vamos sofrer algum tipo de aperto por sermos discípulos do Senhor Jesus, por confessarmos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. O Senhor Jesus deixou isso claro para os seus discípulos quando ele se despediu deles e ele disse, né? Assim como me odiaram, assim também vocês serão odiados. Como eu fui perseguido, assim também vocês serão perseguidos. Paulo diz no verso 4: pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Então, aquilo que Paulo mesmo passou na cidade de Tessalônica, que eles presenciaram e viram, que foi a perseguição que se levantou contra ele, contra Paulo e contra Silas e contra Timóteo, ao ponto deles terem que deixar a cidade de Tessalônica, né, de fugir da cidade de Tessalônica por conta da perseguição. Isso estava acontecendo agora com os cristãos na cidade de Tessalônica. Então a missão de Timóteo era exatamente saber de como eles estavam espiritualmente e ao mesmo tempo confirmar a fé deles e encorajá-los no Senhor Jesus. Paulo vai nos dizer a respeito desse cuidado espiritual, então, que nós devemos ter uns com os outros, que nós precisamos ter uma fé de tal maneira, uma fé fortalecida no Senhor Jesus, que nós possamos suportar a provação quando ela vier. Ele diz no verso de número 5: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor, né? Paulo aqui ele mostra então essa sua preocupação, por que ele mandou Timóteo, e ele disse que ele já não aguentava mais esperar, né? Já que ele mesmo não podia estar presente na cidade de Tessalônica, por isso ele mandou Timóteo com esse objetivo de indagar o estado da vossa fé. E Paulo aqui tinha um temor, como ele diz aí. Ele tinha um temor. O temor dele era que aqueles crentes sendo provados pelo tentador, o trabalho que ele tinha feito na cidade de Tessalônica, que era pregar o evangelho, tinha sido em vão, né? Tinha sido em vão. Paulo aqui ele tem consciência de que há uma oposição ao evangelho do Senhor Jesus, que ele já tinha falado sobre Satanás, né? Nos versos anteriores, que é o inimigo e o caluniador do povo de Deus, e agora ele usa essa palavra aí, o tentador, se referindo então ao próprio diabo, né, como sendo a fonte de toda a oposição que é levantada neste mundo contra os cristãos. E Paulo tem consciência disso lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 4, ele diz assim, falando a respeito do diabo, ele diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, segundo Paulo, por detrás da cegueira espiritual, né, da incredulidade, existe uma obra maligna
uma obra maligna, que ele chama o Deus deste século, né? Que é o diabo, que cega o entendimento das pessoas para que elas não compreendam o evangelho de Cristo Jesus. Também o Senhor Jesus disse lá em Mateus 13, quando ele fala do trabalho do semeador, e lá em Mateus 13, o verso de número 20 e 21, diz assim: o qual foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, segundo Jesus, há pessoas que ouvem o evangelho, mas quando vem a perseguição por causa do evangelho, essas pessoas abandonam o evangelho do Senhor Jesus. E este era o temor do apóstolo Paulo. Ele sabendo que Satanás iria, e ele se levanta contra os cristãos, aqueles que professam a fé no Senhor Jesus. O temor de Paulo era que, ao serem provados pelo tentador, o trabalho que ele havia feito então em Tessalônica teria sido em vão, né? Ou seja, os cristãos passando por esta provação promovida pelo tentador, por Satanás, eles iriam enfraquecer na fé e abandonar o evangelho do Senhor Jesus. Mas aquilo que era um temor para o apóstolo Paulo, logo que Timóteo voltou, se tornou a sua alegria, né? Todo o temor que ele tinha no coração foi desfeito pela notícia que Timóteo vem trazendo para o apóstolo Paulo. Veja aí no verso 6, ele diz: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Então veja aqui agora a alegria de Paulo. A alegria de Paulo era, primeiro, por saber das boas notícias da vossa fé e do vosso amor, né? Então, Timóteo, quando voltou da cidade de Tessalônica, trouxe então essas boas notícias. Primeiro, a boa notícia sobre o estado da vossa fé. A alegria de Paulo era que aqueles crentes continuavam, mesmo diante da perseguição promovida pelo tentador, por Satanás, eles continuavam perseverando no evangelho do Senhor Jesus. E não somente isso, como também aquela igreja tinha, como diz Paulo, um grande amor por ele, né? Como ele fala: guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Lembremos que os judeus daquela cidade que faziam oposição ao evangelho e ao reino de Deus, eles fizeram várias calúnias, né, e difamações acerca de Paulo, de Timóteo e de Silas, dizendo que eles eram gananciosos, dizendo que eles tinham, que eles não eram íntegros, que eles eram bajuladores, que eles tinham outros interesses, e que o apóstolo Paulo não tinha amor por eles, né? Não se importava com eles. Mas a notícia que Timóteo então traz para Paulo
de que aqueles crentes, sim, tinham amor, tinham saudades do apóstolo Paulo, e ele diz isso, né, que ele tinha muito desejo de ir vê-los, né, de ir vê-los, de estar com eles, e de que aquilo então consolava o seu coração, o temor que ele tinha de ao receber notícias de Timóteo, né, de que o trabalho dele teria sido em vão. Pelo contrário, as notícias de Timóteo consolaram o seu coração como um pastor, como servo de Deus, e a notícia era muito boa porque aqueles crentes permaneciam, perseveravam no Evangelho do Senhor Jesus, apesar, como diz Paulo, de todas as nossas privações e tribulação. Então, a alegria de Paulo em receber as notícias de que aqueles crentes perseveravam no Evangelho do Senhor Jesus. E aí nós vamos ver a gratidão, então, deste cuidado espiritual que Paulo tinha com os crentes na cidade de Tessalônica. Ele rende graças a Deus por isso. Ele diz no verso de número 9: pois que ação de graças podemos tributar a Deus, do tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Paulo está dizendo, o que nós podemos, né? Como que nós podemos tributar a Deus graças pelo que ele tem feito na vida de vocês, né? O que nós podemos, aqui é uma ideia de reembolsar a Deus, né? Paulo está falando que é impossível a gente dar alguma coisa em troca a Deus. Em outras palavras, ele está dizendo, não há nada que pague o que Deus tem feito por vocês. Mesmo vocês sofrendo perseguições, mesmo vocês passando por tribulações, o tentador investindo contra vocês, Deus deu a vocês tal graça, né, de permanecerem firmes em Cristo Jesus, de se alegrarem no Senhor, de não abandonarem o Evangelho, de não rejeitarem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês. Então Paulo está dizendo, olha, não existe gratidão maior a Deus, ação de graças maior do que esta, né? Do que nós podermos louvar o Senhor e nos alegrarmos na presença dele por vossa causa, né? A alegria de Paulo era ver que aqueles crentes continuavam firmes, perseverantes no Senhor Jesus. E aí ele termina com a sua intercessão, então, sobre este cuidado pastoral para com os tessalonicenses, no verso 10, orando noite e dia com máximo empenho, né? Orando noite e dia com máximo empenho. Então, Paulo, ele dedicava-se à oração pelos tessalonicenses, orando noite e dia, uma oração sem cessar, com máximo empenho, né? Paulo colocava isso como objetivo na vida dele, de orar pelos tessalonicenses, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Então era um desejo muito grande dele estar com os tessalonicenses, e ele orava por isso, para que Deus desse a ele esta condição de estar com eles pessoalmente, com o objetivo, diz ele, reparar as deficiências da vossa fé. Paulo entendia que aqueles crentes precisavam ainda crescer espiritualmente, e havia algumas coisas que eles ainda não haviam compreendido plenamente acerca do Evangelho. Deficiências essas que ele vai tratar no capítulo 4 e no capítulo 5 desta carta aqui dos Tessalonicenses. Paulo percebia que havia algumas questões a respeito do Evangelho, implicações práticas para a vida dos Tessalonicenses que eles ainda não haviam compreendido plenamente. Por isso ele usa essa expressão, reparar as deficiências da vossa fé. Bom, irmãos, nós podemos, diante disso, chegar a duas aplicações do texto para nós. A primeira delas é, sem dúvida, a responsabilidade que uma liderança espiritual tem.
Nós vemos claramente nesse texto uma preocupação pastoral, e esta preocupação deve ser a preocupação de todos os líderes, a preocupação dos presbíteros, a preocupação dos diáconos, de se preocuparem como liderança pela vida espiritual do povo de Deus. Mas também nós podemos aqui dizer que esta preocupação não deve ser apenas da liderança, mas nós devemos nos preocupar uns com os outros. Nós devemos nos preocupar uns com os outros. E aqui nós devemos tomar muito cuidado, meus irmãos, com a secularização, né, do evangelho. Nós vemos hoje que muitas pessoas que são membros das igrejas, né, muitos cristãos, não têm qualquer preocupação espiritual com a vida do seu irmão, né? Muitos apenas vão à igreja por ir, muitos apenas vão à igreja como se fosse aquela coisa, né, religiosa, né? Eu vou na igreja no domingo, como se a gente fosse cumprir com uma tradição, a gente fosse apenas na igreja para bater o ponto, né? E a gente não se preocupa com os nossos irmãos. Esse texto aqui serve para nós repensarmos qual tem sido a nossa preocupação uns com os outros. Porque a palavra de Deus diz que nós somos membros uns dos outros. Nós somos membros do corpo de Cristo. Paulo disse isso lá em 1 Coríntios capítulo 12, no verso 25 e 26. Ele fala, quando ele diz assim: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Então nós devemos, meus irmãos, nos preocupar uns com os outros, nos preocupar espiritualmente. Essa é a preocupação que nós temos que ter com os outros. Se os nossos irmãos estão firmes no Senhor Jesus. O bem-estar aqui é o bem-estar espiritual, né? O bem-estar é espiritual. Se diante das lutas, diante das dificuldades, diante das adversidades, aqueles que são os nossos irmãos em Cristo estão firmes, e nós devemos então encorajar uns aos outros, devemos estimular uns aos outros, exortar uns aos outros a perseverar no evangelho do Senhor Jesus. Lá em Hebreus capítulo 10, verso de número 24 e 25, diz assim: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Veja que o texto fala que nós temos que nos estimular ao amor e às boas obras, que nós devemos fazer admoestações uns aos outros. Hebreus capítulo 13, verso 1 diz: seja constante o amor fraternal. Seja constante o amor fraternal. Meus irmãos, hoje nós temos, na época do apóstolo Paulo não existia a internet. Na época do apóstolo Paulo não tinha celular. Hoje nós temos esses meios de comunicação. E nesse tempo que nós estamos de distanciamento social, não estamos fazendo cultos presenciais. Deve ser uma reflexão para nós. O que nós estamos fazendo como irmãos em Cristo Jesus, né? Nós estamos nos encorajando uns aos outros? Pense você mesmo, neste tempo que nós estamos afastados da presença física um do outro. Você tem ligado para o seu irmão? Você tem se preocupado com ele? Tem mandado aí um WhatsApp, né? Tem mandado a mensagem para ele? E aí, como é que você está? Como é que está a tua vida com o Senhor Jesus? O irmão está firme no Senhor? Enfim, eu vejo que alguns estão preocupados com isso, né? Alguns pastores, né? Como é que vai ser a pós-pandemia, né? Pós-coronavírus? Será que os irmãos vão permanecerem no evangelho? Ou já tem gente que abandonou o barco, né? Já tem gente que abandonou o Senhor Jesus, já tem gente que abandonou o evangelho. Então nós temos um papel de cuidar espiritualmente uns dos outros. Não só a liderança da igreja, pastor, presbíteros, diáconos, mas o compromisso que
nós temos como irmãos em Cristo Jesus, né? Como diz esse texto de Hebreus, o amor fraternal, o amor que nos une em Cristo Jesus. Então que você seja desafiado a isso. Se você ainda não fez, faça, né? Ligue para o seu irmão, use aí o telefone, manda mensagem para o WhatsApp, mande um texto bíblico, mande um versículo, ore com ele. Vamos ter essa prática, meus irmãos. Vamos ter essa prática. Vamos aplicar o que a gente tem aprendido da palavra de Deus, de cuidarmos uns dos outros espiritualmente, de estimularmos uns aos outros espiritualmente. Não é você apenas ficar esperando para que o irmão ligue para você, para que o irmão ore por você. Ah, ninguém ligou para mim. Ah, ninguém orou comigo. Ninguém mandou uma mensagem para o WhatsApp. O que nós estamos fazendo? Lembra aquela regra de ouro que Jesus disse, né? O que você quer que os outros façam por você, faça primeiro por eles. Faça primeiro por eles. Isso é amor na prática. O verdadeiro amor não procura, não busca os seus próprios interesses. Que o Senhor venha derramar graça sobre nós, venha fortalecer a nossa fé, para que a gente possa estimular, encorajar uns aos outros no Evangelho do Senhor Jesus. Em face dessa situação que vivemos, mas nos estimularmos uns aos outros a perseverarem firmes em Cristo Jesus. Amém?